pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E antes de a gente começar a nossa aulinha, a Pro trouxe um trechinho bem curtinho de um filme que é o clássico, ele é icônico. Se vocês não viram, vale a pena assistir. E mesmo que não viram, tenho certeza que já ouviram falar, que é Star Wars. Então vamos lá observar aquela cena que é clássica. Você não tem saída. Não me obrigue a destruí-lo. Luke, você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Com os nossos poderes, nós dois seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem na galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. E olha aí, daqui a pouco vem a descoberta. Foi você que matou ele. Não. Eu sou o seu pai. E veio a descoberta. Essa cena é clássica do filme. Isso é impossível! Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Pois é, nem sempre é bom fazer certas descobertas, né? Enquanto um detestou saber que é filho, o outro, em compensação, odiou saber que não é filho. E essa questão de saber quem é pai, quem é filho, quem é a mãe, se o pai é realmente o pai, é o vizinho, se eu sou parecida com a minha mãe, com o meu pai, tudo isso a gente explica. Sabe como? É através dela, através da genética, isso mesmo. Então, a genética, ela vai se preocupar em estudar justamente a hereditariedade, em saber os genes e como eles se expressam, como que eles vão expressar determinadas características. E quando a gente fala então que a genética estuda a hereditariedade, já logo vem na cabeça, né? Mas o que é esse trem de hereditariedade? Então a hereditariedade seria como que as características elas são passadas de pais para filhos. Então como que esse indivíduo ele pode se parecer mais com a mãe, ou mais com o pai, ou mais com o encanador. Senhor Jesus me abana. Então a hereditariedade ela vai explicar como que essas características são passadas de pais para filhos. É isso mesmo. E quando a gente pensa em querer entender, e isso aí todo mundo já um dia se perguntou, mas por que raios que isso acontece comigo, gente? Porque minha mãe, ela é loira de olho verde. Veja se tem base. E eu, em vez de puxar o olho verde dela, puxei o olho castanho do meu pai. Então eu fico lá, mas por quê, né? Que loteria da sorte da genética que eu levei azar. E isso de perguntar por que eu tenho cabelo enrolado, por que meu cabelo é liso, por que eu sou alta, por que eu sou baixa, por que eu consigo enrolar a língua, por que aqui nós temos uma entradinha aqui que a gente chama de bico de viúva, por que eu tenho determinada característica, por que isso, por que aquilo, por que essas características são passadas dessa forma. E essas ideias de como as características elas são transmitidas não é de agora não. Desde que Adão era menino, as pessoas já se perguntam como que essas características elas são transmitidas. Por que eu me pareço mais com a minha mãe do que com meu pai? Por que embora meus pais tenham olhos escuros, eu nasci com olho claro? Por quê? Então vamos conhecer um pouquinho de como que eram as primeiras ideias para tentar explicar como que acontece a transmissão das características hereditárias. Então a gente tem um carinha aqui que ele inclusive é conhecido como o pai da medicina, ele é o bambambam da medicina, é o tal de Hipócrates. Então ele viveu antes de Cristo,
mas foi um dos primeiros a tentar propor uma hipótese, uma teoria que fosse um pouquinho mais coerente para tentar explicar como que as características são passadas de pais para filho. Pra gente, hoje, século 21, parece meio absurdo, mas na época era o que há, era tudo de bom. Essa teoria que ele criou para tentar explicar essa transmissão das características ficou conhecida como pangênese. Segundo Hipócrates, todo mundo apresentava gêmulas, como se fossem bolinhas, partículas hereditárias em cada partezinha do corpo. Então eu tenho uma partícula, eu tenho uma gêmula no olho, no nariz, na boca, no cabelo, no umbigo, no dedo, na unha, em tudo. Toda parte do corpo, todos os órgãos apresentam gêmulas. E aí, moçada, na hora do vamos ver, deixa eu sair um pouquinho pra cá, né? Ai, meu Deus, pra cá. Tô bem na frente lá da mulherzinha. Então, na hora lá da brincadeira, onde papai e mamãe estão lá brincando, essas gêmulas que estão em todas as partes do corpo, elas vão se concentrar nessa área. Então, lá eles chamavam de sêmen, tanto feminino quanto masculino. Então, elas iam para o sêmen. E aí, quando ocorria a fecundação, essas gêmulas elas se uniam para formar o embrião. Sendo que, se a criança ela se parecesse mais com a mãe, quer dizer que houve uma predominância da gêmula feminina. Se a criança se parecesse com o pai, tivesse predomínio de características paternas, significa que o pai contribuiu com mais gêmulas do que a mãe. E olha que essa teoria, ela perdurou por muito tempo. Até mais ou menos o século XIX, essa teoria ainda estava lá no top 5 ali para explicar a transmissão das características hereditárias. E temos adeptos famosos aí no pedaço. Temos lá o tal de Lamarck. Estão lembrados dele? E o Lamarck é aquele naturalista que falava dos exemplos das girafas. Para ele, no início, existiam todas girafinhas de pescoço curto. Mas, por necessidade, essas girafinhas elas tiveram que começar a esticar o pescoço para conseguir se alimentar das folhas que estavam lá mais acima. E com isso, como ele foi usando, forçando, começou a aumentar o pescoço e essa característica de pescoço maior era transmitida para os seus descendentes, que é aquela famosa lei do uso e desuso e lei da transmissão das características adquiridas. Mas não só ele era adepto ao Hipócrates, era adepto à pangênese, mas temos um outro carinha que é mega famoso. Para quem não lembra do Lamarck, tenho certeza que desse vocês vão se lembrar, porque é o cara, é ele, é o Darwin, é o bambambam da evolução, é o pai da evolução, é isso mesmo. Enquanto Hipócrates é conhecido como o pai da medicina, o Darwin ele é conhecido como o pai da evolução. Então ele também era adepto à pangênese, era adepto a essas gêmulas, essas bolinhas aí, partículas hereditárias que iriam ser responsáveis por formar um novo ser. Depois de Hipócrates veio esse carinha aqui, que ele adora dar um pitaco em todas as áreas, né? O Aristóteles, ele dá pitaco na matemática, na filosofia, e não podia deixar de dar pitaco aqui na nossa biologia, isso mesmo. Então, o Aristóteles, ele distinguiu 4 formas de geração de um ser vivo. A primeira forma é a abiogênese. Já se tocaram, né? A biogênese ou geração espontânea é aquela que falava que o ratinho poderia surgir da camiseta. Senhor, né? Jesus amado. Então, segundo essa teoria, um ser vivo ele pode sim surgir da matéria bruta se tiver aquele Shazam, aquele princípio ativo ou força vital. Teoria mais nada a ver, né, gente? Mas naquela época era show de bola. Uma outra forma que ele distinguiu de poder originar um ser vivo seria através do brotamento. Legal, bacana, né? Surgimento de brotinhos, um tipo de reprodução assexuada. E terceira e quarta forma seria a reprodução sexuada, com e sem cópula. Então, com base nessa reprodução sexuada, ele tentou explicar como que as características são transmitidas, porque ele não achava que estava correto essa história da gêmula, não. Ele falava assim, poxa vida, como que pode estar certo se eu tenho um indivíduo que ele não parece nem com a mãe nem com o pai? Ele parece com o avô.
E ele não estava participando, né, da formação do ser vivo na hora de distribuir, de contribuir com as gêmeas. Ou então, essa criança, ela tem um comportamento totalmente diferente do pai e da mãe. Como que vai explicar com as gêmeas? Então, ele tentou ali trazer uma teoria para poder explicar essas situações, que ficou conhecida como a contribuição diferencial dos sexos. Então, a fêmea ou a mulher contribuiria com uma parte, enquanto que o homem ou o macho contribuiria com a outra parte. Então, segundo ele, a mulher ficaria com aquela parte da matéria, de nutrir, é como se ela estivesse moldando um barrinho ali. Enquanto que o homem, esse sim, porque o homem, ele iria contribuir com a essência, ele iria contribuir com a alma dessa criança, desse novo ser. Lembrando que naquela época a essência seria a inteligência. É por aí, né? Mas ele não ficou por aí não, ele continuou. Ele dizia que se tivesse tudo joinha, ok, troféu joinha no desenvolvimento, tudo certinho, tudo ok, a criança iria se parecer com o pai. Agora, se tivesse lá uma falha no meio do percurso, a criança iria se parecer com a mãe. Se tivessem falhas maiores, iria se parecer com avós. Se tivessem falhas maiores, com tataravós, e assim sucessivamente, chegando ao ponto de gerar um ser inumano ou monstro, que seria uma criança deficiente. Gente, não é de agarrar um ódio desse Aristóteles, é para acabar com o aqui de Goiás, né? Mas ele é bem importante, não tem como negar a sua importância nas diversas áreas. Mas continuando, lá pelo século XVII, nós temos Harvey. Ele foi bem importante, é um médico que ele começou a dizer que todo animal ele vai se originar de um ovo previamente fertilizado. Olha aí, já começa a ter sentido no pedaço. E a partir daí nós temos duas vertentes, duas linhas de pensamento. Uma linha ficou conhecida como pré-formismo ou pré-formação, enquanto que a outra linha ficou conhecida como epigênese. Então, a primeira linha, o nome já fala, né? Se é pré-formação ou pré-formista, significa que nós já vamos ter um serzinho ali pré-formado em miniatura, que eles chamam de homúnculo, seja no óvulo ou então no espermatozoide. Quem era adepto a esse homúnculo, a esse serzinho completinho, perfeitinho, em miniatura, já formadinho, estar presente no óvulo, eles chamavam de ovistas. Já os adeptos a dizer que o homúnculo, esse serzinho pré-formado, já estava ali prontinho no espermatozoide, eram chamados de espermistas. Mas temos aquela segunda vertente, lembra que a gente falou? Então eram duas vertentes, essa pré-formação, mas temos a epigênese. Na epigênese, nós temos que inicialmente seria um ser amorfo, material amorfo, e à medida que ocorria esse desenvolvimento embrionário, esse ser começaria a se diferenciar, se desenvolver até originar o feto. Então nós temos ali o desenvolvimento do indivíduo, do serzinho, através de diferenciações durante o desenvolvimento embrionário. Bem mais, né, de acordo. Então a gente fala que começou realmente a ter uma base mais sólida, essas leis que explicam a hereditariedade, como as características são transmitidas, a partir do momento em que eles descobriram os gametas. Então, o Leeuwenhoek, ele foi o primeiro lá a identificar esse gameta masculino. Só que no começo, eles não sabiam que isso aí era um gameta masculino. Quando eles olharam no microscópio a primeira vez, ele se desesperou. Ele falou, Senhor amado, meu Deus, vai cair, Jesus amado, porque tá cheio de parasitas. Pensa, gente, olhar um trem desse, nadando desesperado no microscópio, é de desesperar, né? Eles acharam que era parasita. Ele falou assim, nossa senhora, né? Quantos parasitas que eu tenho. Mas aí, com o passar dos estudos, eles perceberam que não é parasita. E isso daí, na verdade, são os gametas masculinos. Então, a partir da descoberta do gameta, e melhor dizendo, a partir da descoberta de
qual é a função dos gametas, a gente vai ter uma consolidação maior das leis da hereditariedade, das leis que vão explicar como que as características elas são passadas de pais para filhos. Então aqui a gente tem uma imagem bem bonita, bem cuticute, bem fofa, mostrando os gametas masculinos tentando lá alcançar, fazer o gol no gameta feminino. No início eles achavam que eram muitos gametas masculinos, muitos espermatozoides necessários para conseguir fecundar o óvulo. Mas hoje a gente já sabe, né? Não hoje, né? Já há algum tempo, a gente sabe que não são muitos necessários para fecundar. E sim, um único que vai ser aquele campeão que vai conseguir entrar lá no ovócito secundário, fecundar, juntar o núcleo do gameta masculino com o núcleo do gameta feminino, ou seja, os genes masculinos do Papis com os genes femininos da Mamis, para originar o Super Baby. É isso mesmo. Então é assim que a gente tem a formação do indivíduo, do serzinho, tendo as características do pai, da mãe, uma mistureba ali, ou como que vai ser as características, como que vai se expressar esses genes. Mas o canal, então, são os gametas. E aí a gente se pergunta, como é que vão se formar esses gametas? E aí, moçada? Como que vai se formar esses gametas? Pensa aí! Ah, se ligaram, né? Através da divisão celular. Mas qual divisão celular que vai ser responsável por formar esses gametas? Mitose ou meiose? E aí? Meiose. Então, diferente da mitose, em que uma célula mãe vai originar duas células que são geneticamente idênticas, na meiose nós temos uma célula que vai originar 4 células filhas que são diferentes geneticamente da célula mãe de origem. Mas como que isso acontece? Então a Pro vai falar bem rapidamente, só uma pincelada, porque vocês vão ter uma outra aula detalhando mais como que é a meiose. Bom, moçada, então aqui a gente tem uma célula diploide com os cromossomos duplicados e é importante, tem que acontecer, acontece na intérfase antes de ocorrer a divisão, porque é a forma de se manter constante o número de cromossomos, mesmo acontecendo a divisão celular. E aqui eu sei que eles estão duplicados, porque esse cromossominho que parece um X tão bonitinho, tão cujo, é fofo, é meigo, né, gente? Fala a verdade. Então, ele apresenta essa partezinha como sendo uma molécula de DNA, e aqui é o DNA duplicado, é essa molécula que foi duplicado. Então, eu vou falar que esse cromossominho, ele apresenta essas duas cromátides irmãs. Então, aqui é uma cromátide, aqui é outra cromátide. Como aqui é nada mais do que o DNA que foi duplicado, é igual, a gente chama de cromátides irmãs. Aqui nós temos outro cromossominho, outro xizinho, né? Então, aqui também apresenta duas cromátides irmãs. Aqui, esse daqui é uma cromátide e aqui a outra cromátide. Então, quando acontece a meiose, a gente tem que lembrar primeiro que a meiose ela se processa em 2 etapas. Nós temos a primeira divisão meiótica e nós temos a segunda divisão meiótica. Aqui está representando a primeira divisão meiótica. A Pro vai falar mega rápido, assim, só uma pincelada, porque vocês vão ter depois uma aula específica de meiose. Então, o que está acontecendo aqui? Como a Pro falou, aqui nós temos uma célula diploide, a gente tem 2 cromossomos de cada tipo. Vamos supor que aqui seja o cromossomo 1, aqui é o outro cromossomo 1, é o parzinho. Então, durante a meiose, a primeira divisão meiótica, mais especificamente lá na anáfase, esses cromossomos homólogos, eles vão se separar, indo cada um para uma célula filha. E aqui nós vamos ter a redução da ploidia. Então, em vez de eu ter 2 cromossomos 1, eu vou ter na célula um cromossomo 1 e nessa célula um cromossomo 1. Então, de diploide, nós vamos ter agora uma célula que ela é haploide. E se vocês tiveram lá atenção, olharam bem direitinho, com muito amor no coração, vocês devem ter percebido que aqui nós vamos ter uma perninha meio diferentona. E aqui uma outra perninha. Olhando para cá, o que aconteceu?
houve um troca-troca, uma super permuta, houve um crossing over. Um fenômeno muito importante que acontece na prófase 1 da meiose, que é o que há, é tudo, é show de bola. Porque esse crossing over, essa permuta, ela vai aumentar a variabilidade genética. Olha que tudo, gente, é o que há, tudo de bom, show de bola, troféu joinha. E aí nós vamos lá, partiu para a segunda divisão meiótica. Essa segunda divisão, ela é igual ao da meiose, é uma divisão equacional, vai manter o mesmo número de cromossomos. Então aqui eu tenho um cromossomo 1, aqui eu vou ter um cromossomo 1, um cromossomo 1. O que vai acontecer simplesmente é que na anáfase 2, que é a anáfase da segunda divisão meiótica, nós vamos ter a separação das cromátides irmãs, indo cada cromátide para um polo da célula, que depois, quando vai se dividir, vai originar uma célula com essa cromátide aqui, a outra célula com essa outra cromátide aqui. Mesma coisa. Ocorreu separação das cromátides irmãs, indo uma cromátide para uma célula, outra cromátide para outra célula. Então, manteve aqui o número de cromossomos. Percebam que de uma célula, eu vou ter no final da meiose 4 células que são geneticamente diferentes da célula mãe de origem. Seja porque ocorreu a redução da ploidia, dividiu pela metade o número de cromossomos, seja porque, devido à permuta, devido ao crossing over, ocorreu modificação no cromossomo. Belezinha? Joinha? E olha que aqui a gente teve alguns nomezinhos meio estrambólicos, né? Falamos de diploide, falamos de haploide, falamos de homólogo, falamos de cromátide, falamos de permuta, crossing over. E existem vários outros conceitos que a gente tem que saber para quando a gente estiver falando lá de primeira lei, segunda lei, falando da genética propriamente dita. Tão curiosos para saber quais são esses conceitos? Mas isso são cenas do próximo capítulo. Porque por hoje é só, moçada. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.